Tá, então Sim. iniciamos a gravação. Yasmin Machado vai fazer as honras. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer à professora Heloísa pela disponibilidade em participar dos seminários. Nossos seminários são 40 minutos de apresentação da professora e 20 minutos para debates e perguntas. A professora Heloísa vai falar sobre infraestrutura e cidade, relação entre espaço e meio ambiente, plataformas digitais, mobilidade urbana e economia compartilhada. Muito obrigada. Obrigada, Yasmin. Em primeiro lugar, eu quero agradecer também, porque é uma oportunidade de a gente trocar, né? A exposição de uma pesquisa é sempre salutar, né? Então, eu vejo dessa forma. E conhecer um pouco desses meandros, né, pelos quais a gente transita e que não são fáceis, né? E, Vinícius e Yasmin, eu posso já compartilhar a tela? Por favor, professora. Conseguem ver? Aparece aí? Aparece. Só não está em tela cheia. Pois é, eu vou fazer isso. Não sei exatamente como é que eu vou fazer isso. Porque fugiu aquele símbolozinho que a gente... Deixa eu ver se consigo aqui. Não. Não consigo. Esse símbolo ali, tem ali salvamento automático, aí vem um ícone, tem ali o ícone do disquete, naquele ícone que tem um sinalzinho Mas ali de play. Lá ele em não está cima. aparecendo. Em cima, que você está Em dizendo? cima, Ah, aí, tá. aí, esse aí. Esse? Esse. Iniciar do começo? Não. Aham. Esse? Aí mesmo. Sim. Obrigada, Vinícius. Nada. A gente está sempre aprendendo, todo dia, com esse meio remoto aí. Bom, como a Yasmin colocou, o meu tema hoje é infraestrutura e cidade, relação entre espaço e meio ambiente, plataformas digitais, mobilidade urbana e economia compartilhada. Esse é um tema de pesquisa que vocês vão perceber pela apresentação, que me consome já mais ou menos a partir de 2018 para cá. Então, já estou no quarto momento dessa pesquisa. E aí é interessante ressaltar aqui a participação, né, dos alunos dentro desse espectro que a gente está abordando, né? Tenho alunos tanto do PPGAU, do mestrado, e alunos da iniciação científica, da graduação. Então, conto também com a Mariana da Cunha Olgador, que é mestranda do nosso programa, mas a Mariana já vem trabalhando nessa pesquisa desde que ela era da graduação, então o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso, abordou um pouco esse escopo. A Poliana Borges, a Gabriela Mesquita também foram mestrandas aqui no programa, hoje já mestres. A Poliana trabalha na Prefeitura de São Gonçalo e abordou, na sua dissertação, o tema da mobilidade do ponto de vista da gestão, né? Contribuindo para esse olhar entre escalas diferenciadas, cidade e metrópole. A Gabriela Mesquita também abordou na sua tese, ela investigou um pouco o papel do BRT na zona oeste do Rio de Janeiro, sobretudo no bairro de Campo Grande. E a Júlia Barreto, a Júlia Moraes e a Ana Carolina, mais recentemente, trabalharam e vêm trabalhando na pesquisa, com olhares diferenciados, e vocês vão poder vislumbrar isso no decorrer da apresentação. Bom, é sempre bom a gente iniciar a pesquisa, né, lembrando, fazendo a memória acontecer das inspirações, né, por que esse tema surgiu. São as experiências dos deslocamentos urbanos, né, como prática de descobrir a cidade. Eu mesmo me insiro nesse cenário, tendo em vista que
eu me julgo, né, extremamente metropolitana, moradora de Niterói, tendo que usar o transporte público, né, as barcas sempre fez parte do meu cotidiano, né? E também a revolução, né, digital hoje, sobretudo as plataformas digitais de corporações, governos, que têm a capacidade de reestruturar o espaço da cidade e influenciar a mobilidade. E como isso é exatamente uma motivação para a gente perseguir e adentrar pela pesquisa. O intuito do projeto sempre foi, desde o início, identificar elementos para compreender as influências da tecnologia sobre a organização do espaço urbano. E por um viés interdisciplinar, a pesquisa buscou e busca apoiar-se no diálogo entre infraestrutura, relações sociais, ambientais, gestão pública, onde os fluxos e contrafluxos revelam a cidade contemporânea. E também ressaltar o papel exercido pelos deslocamentos na cidade, os desafios impostos, as inspirações que os movem e as questões estruturais associadas. Então, esse é um pouco esse repertório aí que nos inspirou até o momento atual. E é bom ressaltar também que essa pesquisa, eu me sinto um pouco híbrida dentro do programa, porque eu atuo em duas linhas de pesquisa. Uma que se atém um pouco sobre a cidade e a arquitetura do ponto de vista da gestão, né, do planejamento e da gestão, e a outra que se atém às questões mais ambientais, sustentabilidade, meio ambiente e ambiente construído. Então, eu tento buscar um diálogo também entre as linhas de pesquisa ao me mover, né, no sentido da investigação que eu vou compartilhar com vocês. A justificativa sobre esse tema, né, de abordagem, para muitos, a mobilidade vai além do deslocamento, né? Uma cidade integrada, com vitalidade, sustentabilidade, deve primar pela oferta dos espaços públicos, não somente destinados a espaços de circulação, mas, sobretudo, espaços que compartilhem relações sociais com espaços de deslocamento, como sociabilidade. Porque o espaço de deslocamento é o espaço da vida das pessoas, né, na cidade. Ele pulsa a vida, né? E, nesse sentido, compartilhar espaços tem sido um dos maiores desafios da cidade contemporânea, no sentido de reforçar a qualidade de vida, propiciando percorrer a cidade em sua complexidade, diversidade, enfim, satisfazer momentos e necessidades. Estudos nesse campo, né, ampliam também a sua característica multidisciplinar, né, com rebatimento dos campos econômico, social, espacial e ambiental. E também quando a gente reforça o papel, né, da mobilidade no ambiente das políticas urbanas. A adaptação também aos novos tempos, com o uso mais recente de plataformas digitais e aplicativos, trouxe contornos muito mais amplos para o tema da mobilidade urbana nas cidades, assumindo também o seu caráter tanto tecnológico quanto colaborativo. E aí, esse modelo de mobilidade que a gente, enfim, que o Brasil, as cidades brasileiras apresentam para a gente, ele se reporta a um modelo que foi adotado a partir da década de 50, que acabou por impactar a vida urbana nas principais cidades, deixando consequências, seja na distribuição da população, na oferta de emprego, no aumento do tempo de deslocamento dos trabalhadores. Isso se traduz, em grande parte, né, a uma certa cidades inviáveis, né, insustentáveis, e, de certa forma, também uma certa invisibilidade, né, em relação a esse problema. Não digo porque a gente não consegue vislumbrar os congestionamentos, mas invisibilidade frente à sensibilidade dos gestores públicos em resolver essas questões. Então, o problema se remete às questões sociais, econômicas e ambientais, demonstrando um conjunto de fatores que evidenciam a crise da mobilidade que permanece no país até hoje, dos anos 50 até recentemente. Aqui nas imagens, eu tento ressaltar um pouco isso, né, através desse cotidiano que nos persegue. E temos um marco, né, eu digo, não tão passado assim, né, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012,
né? Então, com essa lei, institui a política nacional no país e dando com clareza, né, a prioridade deixa de ser basicamente do automóvel e passa a ser uma política mais integrada, com todos os modais, enfim, e relacionada às questões outras, como ocupação e uso do solo. Só para dar uma ideia um pouco para vocês do colapso, né, do trânsito, colapso da mobilidade no Brasil e no mundo. Não é só um aspecto que seja específico e singular das cidades brasileiras, né? Isso percorre o mundo inteiro e todos estão enfim, empenhados em buscar soluções que sejam as mais adequadas possíveis ao contexto cultural, físico, econômico, político, enfim, das suas cidades. Alguns já avançaram bastante, como é o caso de Londres, é o caso da cidade de Berlim, Paris, enfim, todos eles estão tentando buscar, mas sempre o carro, o automóvel, aparece ali como um elemento, não surpresa, mas um elemento que cria um certo obstáculo em relação a isso. Então, os congestionamentos não são só permanentes aqui. Outro panorama também aborda um pouco a questão das ciclovias, da deficiência no transporte coletivo, né? Os deslocamentos que embora possam ser mais salutares a partir de outros modais, mas eles também implicam, né, uma melhoria, uma condição de se planejar melhor a cidade, né? E aqui, no caso dessa pauta sobre as ciclovias, né, que elas não podem ser vistas como salvação pelos ciclistas, porque, junto com as ciclovias, existem uma série de outros elementos que devem contrapor, né, aos efeitos disso na cidade. Então, a cidade precisa se preparar para esse modal, para que ele seja apropriado, seja pela cidade, a gestão e pelas pessoas. Então, esse repertório todo, ele, de alguma forma, nos incitou, nos moveu para o que eu chamo de 2 momentos da pesquisa, o momento 1 e o momento 2 da pesquisa. E aí, os procedimentos metodológicos e análises que fizeram parte desses 2 momentos, em primeiro lugar, situaram, né, a cidade, e aí a cidade de Niterói, que é o nosso caso de estudo, que é bom frisar, né? Então, a investigação inicial foi apoiada numa revisão da literatura sobre o tema, sobre a cidade e a sua região, e aqui a gente tem a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Essa é a configuração atual, a partir de 2019, onde Niterói aqui está na área leste da região metropolitana, né? Fronteiriça à própria Baía de Guanabara e a frente marítima, né? E ela, de alguma forma, capitaneia, né? Enfim, ela assume um protagonismo dentro desse lado, dessa face leste da região metropolitana. Então, a partir também de uma pesquisa exploratória, né, de caráter mais descritivo, analítico, buscou-se analisar os instrumentos de planejamento, considerando também a percepção, conhecimento adquirido pelas autoras sobre a cidade e sua região, e a relação com o tema de mobilidade. E se considerou, a partir disso, uma visão da cidade integrada à sua região. Daí, essa inserção aqui, né? E aí, lembrando que essa cidade integrada à sua região exige aí também uma investigação, enfim, um aprofundamento sobre as conexões intra- e interurbanas que ocorrem aí. Então, essa cidade exerce uma influência sobre o leste metropolitano, e esse leste é conhecido como Cachoeira de Macacu, os municípios que conformam Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Maricá, São Gonçalo, e esse fenômeno acontece devido à conexão também com a própria cidade do Rio de Janeiro, através aí das ligações, sejam viárias e hidroviárias, pelas barcas, né, pela Praça Araribóia e também pelas puxaritas, e pela Ponte de Niterói também. Então, essa cidade que a gente conformou aí como uma cidade
com esse perfil, né, metropolitano, cidade metropolitana, a estrutura urbana, a mobilidade da cidade passa a ter a maioria dos seus deslocamentos feitos por eixos rodoviários que atravessam o município e, concomitantemente, esses deslocamentos partilham também da ligação hidroviária, como eu falei, entre a cidade de Niterói e Rio de Janeiro. E aí vale também ressaltar um pouco esse caráter intra e interurbano que conformam essa característica, né, tornando esse sistema um sistema extremamente complexo, transescalar, né, com características metropolitanas, reforçando o papel da cidade na região e dentro do Estado. Então, essa proximidade aqui também, Niterói está habituada a receber carros e transportes coletivos dos municípios vizinhos, em sua região central, seja para permanecerem ali, seja para atravessarem para a próxima cidade. Então, também é uma cidade que tem um papel de passagem, é uma cidade de passagem entre os fluxos que percorrem, cuja origem vem de municípios limítrofes. E esse procedimento metodológico que orientou um pouco a gente nesse primeiro e segundo momento da pesquisa, né, a gente adotou inicialmente a revisão bibliográfica, né, um balanço das posições teóricas pertinentes ao tema, também pesquisas que analisaram a cidade de Niterói pelo viés da mobilidade urbana, metropolitana, e também bibliografia que discorria sobre o conteúdo teórico. Após esse momento, a pesquisa priorizou a legislação, né, notícias contextualizando o panorama atual da cidade, serviços oferecidos por aplicativos. Também realizamos levantamento de campo para buscar evidências perceptivas, através de entrevistas, registros fotográficos. Cabe aqui ressaltar que ela não começou nesse momento pandêmico, né? Ela começou lá atrás, em 2018, enfim. Então, esses impactos observados também pelos veículos, serviço de plataformas digitais, tudo isso foi incorporado. E as evidências analisadas, com essas evidências, a gente produziu também um mapa resumo, localizando onde se encontravam os polos mais explorados por prestadores de serviço, uso e apropriação de espaços públicos, enfim. Considerando que a cidade tem uma taxa de crescimento significativa do ponto de vista dessa correlação população-frota, né? Em alguns momentos, isso aqui expressa um pouco os dados do Denatran de 2000 e 2010, porque a gente não tem muitas coisas mais atuais, a gente tem estimativas. Nesse período de 2010, a gente chegou a ter uma relação de 2:1, quer dizer, 2 pessoas para um carro. Então, se a gente tem hoje 515 mil habitantes, a gente teria em torno de 250 mil veículos. Mas agora, recentemente, eu já percebi, pelas estimativas do Denatran, que essa taxa caiu um pouco, né? Foi um pouquinho reduzida, mas nada significativo assim. A gente está em torno de 1,8 ou 1,9. Então, essa pesquisa, inicialmente, a gente precisava de um espaço, enfim, de uma área, talvez piloto, para dar início, e a gente considerou, né, os bairros do centro e Icaraí, ou então o centro expandido da cidade de Niterói para fazer esse exercício, né? Então, tínhamos que buscar aí uma área que a gente pudesse promover uma imersão sobre esse espaço e como é que ele se comportava. Bom, é interessante também relacionar aí que essa busca, enfim, esse aporte teórico, né, a gente denominou como chaves de interpretação, para que iriam orientar um pouco nosso entendimento, a nossa visão crítica e a visão do mundo em relação a esses temas. Então, a ideia era debater sobre a temática da liberdade de ir e vir, condicionada à produção do espaço, também as políticas públicas de gestão das cidades. Então, o planejamento da mobilidade num cenário mundial já se consolida como uma ferramenta de gestão, não tinha por que a gente também não incorporar a busca por trabalhos que pudessem nos orientar nesse sentido. A mobilidade, então, do ponto de vista do aporte básico, né, como chave de interpretação, a gente utilizou a definição do Bertolini,
A mobilidade urbana tem sido considerada um tema-chave para se discutir as políticas públicas, o estilo de vida urbano, as práticas empresariais cada vez mais associadas e dependentes dela, e, ao mesmo tempo, os impactos negativos no ambiente natural e social, né? Isso tem decorrido a partir de, sobretudo, né, aqui no campo do Brasil, a partir da década de 50, mas ressaltando aí que a partir dos anos 70 isso começa a ser sentido drasticamente. Outro tema, né, enfim, outro conceito também salientado por todos nós foi a questão da cidade metropolitana, né? Então, essa cidade, como é que ela se apresentava para todos nós? Como um ambiente, enfim, urbano, metropolitano, com uma dinâmica urbana própria. Essa cidade, localizada na face leste da região metropolitana, revela tensões, em grande parte oriundas de um processo de metropolização de seus espaços urbanos, marcado por fluxos intensos e um complexo campo, né, fluxos intensos e complexos no campo da mobilidade. E como é que a gente definiu, né, esse conceito de cidade metropolitana? A cidade que está mudando e ganhando um sentido de região, necessitando se articular com o entorno metropolitano, sua área de influência. E essa mudança pressupõe o surgimento de uma economia urbana ou regional articulada às novas escalas, onde se verifica exigências de diálogo entre a ordem ambiental e a ordem urbana, realinhamento das demandas do passado, do presente e do futuro, com a prospecção de cenários futuros. E ao lidar com essa escala regional, a cidade metropolitana acaba por vivenciar a experiência de planejar e governar uma cidade multimunicipal. É esse o conceito no qual a gente construiu. E aí, essa imagem aqui é uma imagem recente, né, do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade de Niterói, que foi finalizado em 2019, mostrando exatamente essa complexidade dos fluxos que cruzam a cidade, né? Então, passam pela cidade ou são oriundos da própria cidade para as suas áreas do entorno. Outro conceito que também foi associado, né? Inicialmente eu trouxe a visão do Bertolini, mas é importante também salientar aqui que outras abordagens foram importantes para entender um pouco o caráter dessa mobilidade, né? Então, a gente consultou, né, o Scheller e o Urri, que subdividiram a mobilidade em 3 versões, enfim, 3 aspectos, com 3 características, 3 caráteres. Um caráter interdisciplinar, né, que traz à tona a virada da mobilidade, quando ela sai do armário, propriamente dito, ela sai da pesquisa só de transportes e passa a dominar vários campos das ciências humanas, como antropologia, geografia, estudos de migração. Outra característica é o seu aspecto estruturante. A rede de mobilidade é apoiada em uma infraestrutura imóvel e móvel, propiciando algumas situações de dependência e relacionando com a falta de sustentabilidade. E, por fim, o seu caráter transescalar, sentido de conectividade, complementariedade, composta por elementos que permitem que a rede móvel, conformada por veículos, possa permitir a movimentação intra- e interurbana, evidenciando o seu papel complementar. E aí, quando a gente abordou a questão do caráter estruturante, a gente não tinha como desassociar também o conceito de cidade sustentável, no qual a gente ia se balizar. A gente trouxe aqui essa citação, né, do Estatuto da Cidade, no seu artigo 2, né, de política, sobre diretriz das políticas urbanas, a garantia do direito à cidade sustentáveis estabelece-se através do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, dentre outros direitos. Outro aspecto também importante nesses primeiros 2 momentos da pesquisa foi também o diálogo entre autores que abordavam, né, os conceitos de fluxos e fluidez. Então, a gente partiu do conceito de fluxos de Milton Santos, né, onde os fluxos ressaltam uma ambiência marcada por um meio técnico, científico e informacional, onde as redes técnicas demandam contínua reestruturação urbana. Também abordamos, também recuperamos, enfim, uma releitura do Lefebvre, né,
abordando sobre a reestruturação urbana, o novo modo de produção, a sociedade nova, que se apropria, ou seja, se organiza para seus fins, sobre o espaço preexistente, adaptando esse modelo anterior, né? E aí também outros conceitos foram trazidos, de Trindade, Silveira e Santos, por uma abordagem que marcava o século XXI como um século marcado pela fluidez, pela velocidade, através da produção da circulação que o espaço geográfico é produzido. Essa fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, daí a busca voraz em ainda mais fluidez, levando à procura de novas técnicas e ainda mais eficazes. E aí, com esse repertório, nos deparando com esse aporte teórico, isso nos permitiu, né, caminhar um pouco mais sobre as análises que nós gostaríamos de realizar. E novas chaves de interpretação puderam ser associadas aí, sobre a questão do processo de metropolização do espaço, né, que contribui para transformar as dinâmicas espaciais urbano-metropolitanas em todas as escalas territoriais, e aí tanto, né, na escala do cotidiano, quanto na escala do espaço-tempo do trabalho, enfim, avanços tecnológicos e mecanismos de regulação precisam ser associados. Também com a contribuição da Lencioni, né, Sandra Lencioni, que tem uma produção bastante significativa em relação a esse tema sobre a metropolização dos espaços, ressaltando que nesse ambiente, de fato, são intensas as relações de fluxos, seja pelo crescimento das atividades econômicas, da administração pública, e também pela intensificação do uso de tecnologias de informação e comunicação. Isso tudo tem um impacto, né, nos modos de vida de uma sociedade consumista, como a gente se enquadra nesse momento. E aí fomos trazendo também outros aportes, né, sobre a virtualização, né, e aí a gente buscou referências em Levy, que fala sobre o papel virtual demanda por uma unidade de tempo, sem unidade de lugar, mas nem por essa razão virtual é imaginário, pois produz efeitos, e se produz efeitos, esses efeitos precisam ser investigados, principalmente efeitos sobre, né, a realidade social. A virtualização do espaço e a cybercultura, né? Então, a dinâmica da virtualização do espaço na vida individual e, consequentemente, da cidade. Fomos investigando um pouco sobre esse modelar, né? Nos ajudando aí a refletir e pensar sobre o papel da cidade também nesse contexto, né? Partindo da premissa que nós enxergamos a cidade como um espaço, um processo que vivencia um processo de metropolização grande, complexo, tendo em vista as suas relações de conectividade com as cidades do entorno, emprestando o seu território para também ser um território de passagem, com uma atividade econômica bastante expressiva, né, com uma população cujo perfil de renda também é alto, médio para o alto. Enfim, tudo isso nos fez, enfim, investigar e prosseguir, né, sobre esse campo da simbiose do espaço, das cidades virtuais, dos impactos da tecnologia no espaço físico da cidade, as fronteiras, levando em consideração também as fronteiras político-administrativas, que se tornam quase que sem importância, uma vez que esse espaço virtual, com toda a sua abrangência, acaba por desconsiderar esses limites e acaba sendo sobreposto pela dinâmica da própria cidade. E isso vai de encontro um pouco àquilo que a gente já estava percebendo, né, de que a ideia se relaciona com o deslocamento que os veículos chamados por aplicativos fazem por conseguir mais clientes, né, em cidades próximas à sua origem. Então, quando a gente chama um Uber, por exemplo, na cidade de Niterói, ele pode estar vindo de Maricá, ele pode estar vindo de São Gonçalo, ele pode estar vindo do Rio de Janeiro. E aí fomos enveredando também pelos espaços, buscando também outras referências sobre espaços de fluxos, espaço, tempo e tecnologia,
tentando investigar um pouco sobre esse papel, né, e sobre os efeitos disso dentro da própria cidade. Então, era fundamental que essa investigação ela pudesse adentrar aí por essa maturidade do ponto de vista reflexivo, né? Então, estamos hoje vivendo uma sociedade de multidão, de massas, onde redes, espaços de organização e ruas, espaços públicos de encontro, tudo se confunde com um exercício permanente de reconfigurar esse espaço e tempo, né? Então, alguns autores, como Firmino Santos e Castells, lembram que as cidades virtuais podem ser vistas como elementos da cidade informacional, sim, onde esse espaço urbano é associado à noção de redes, de serviços, com valor social, político e econômico. E aí fomos buscar aí, traduzir essa reflexão e esse aporte para orientação metodológica. Então, inicialmente, de fato, ela privilegiou a revisão bibliográfica, o balanço dessas posições teóricas, também o trabalho de campo, entrevistas. Após esse momento, começa-se também a se associar aí à pesquisa da legislação, notícias contextualizando o panorama atual da cidade, dos serviços oferecidos por aplicativos, esse trabalho de campo buscando buscar evidências perceptivas, entrevistas e registros fotográficos, tanto dos impactos observados pelos veículos, também veículos a serviço das plataformas digitais, evidências também que foram analisadas, se produziu a partir daí um mapa síntese, tentando localizar onde se encontravam esses polos mais explorados pelos prestadores de serviços, o uso e a apropriação do espaço público, enfim, para essa finalidade. Essa etapa de levantamento de referências consistiu já nesse terceiro momento, a gente percebeu que a gente precisava abrir um pouco esse leque, né? Sair um pouco dos autores e buscar outras fontes, né? Seja teórica, acadêmico-científica, a mídia e também a corporativa. Então, a gente construiu aí, subdividiu esse levantamento de referências em 4 bases, essas que eu acabei de citar para vocês. E o intuito foi, inicialmente, contextualizar o tema, aplicativos e economia compartilhada, dentro desses 4 olhares aí. E aí, essa revisão, como vocês podem ver, foi ampliada para além, né? Castells, Bauman, Levy, também se buscou, e aí, nesse momento, a gente estava buscando também atrelar um pouco, reconhecer, né, os aspectos sociológicos, econômicos e filosóficos que embasavam um pouco essa relação entre tecnologia e sociedade atual, determinante no entendimento do processo de metropolização e virtualização do espaço. Trouxemos também um outro aporte sobre economia compartilhada, né, do Sundar Rajan, tenho sempre dificuldade de falar o nome dele, mas, enfim, é esse, né, que é um viés mais recente, né, do processo de transformação que tem sofrido o capitalismo e na qual se inserem mais especificamente os aplicativos de transporte. Professora, Vale? Desculpe interromper, faltam 10 minutos. Tá bom. Bom, os procedimentos metodológicos que foram, como eu coloquei para vocês, a gente subdividiu já em 4 olhares, então, e aí a gente aplicou alguns parâmetros para essa pesquisa, como virtualização, espaço virtual, espaço urbano, metropolização, impactos dos aplicativos de transporte, economia compartilhada, enfim, esses parâmetros nos orientaram aí a buscar, né, na plataforma de pesquisas do Google e do Google Acadêmico, artigos que pudessem nos ajudar a rever, a repensar e refletir. Nesse momento, né, em face da pandemia, do Covid, né, a pesquisa se restringiu a um caráter mais exploratório, interpretativo e descritivo, e valorizando a percepção e análise de como a tecnologia de informação e comunicação está sendo utilizada para garantir o bem-estar da população. A gente também se utilizou de formulário do Google, né, aplicado aos usuários, no sentido de buscar esse olhar também dos usuários. Essas análises permitiram aí também que a gente
buscasse não só, né, expressar um pouco desses fluxos que eram alimentados pelas plataformas de transporte, mas também surgiu aí, como o Vinícius chama, né, dos achados, uma força muito grande, expressiva, né, dos serviços de delivery, né, as plataformas também associadas a esses serviços de delivery. Então, a influência que o espaço virtual tem sobre o espaço urbano, essas ruas são exploradas e congestionamentos são evitados numa fração de segundos, por exemplo, por navegadores antes mesmo de se ligar ao carro. Então, você já pode conhecer um pouco sobre isso. Esse movimento, né, dos serviços movidos por aplicativos relacionados a serviços de delivery, por exemplo, os entregadores, eles se apropriam, né, dos espaços públicos, seja para estacionar, seja para esperar, aguardando aí essa chamada. Essas análises, então, eles se depararam com uma especialização do comércio, a precarização do trabalho, enfim, a gente começou a abrir um espectro grande em relação a essa força que se expressa a partir do uso dos aplicativos, sejam eles para o transporte em si, sejam eles alimentados aí pelas plataformas de delivery. E a influência, né, e o espaço virtual. Esse é o mapa síntese que a gente um deles, né, mas esse especificamente ele chama atenção para essa área de Caraí, né, que demonstra aí os trechos, né, de motocicletas estacionadas, o raio de abrangência e os polos dos restaurantes. Geralmente, esses serviços estão associados, pega Icaraí, pega São Francisco também, estão associados aos polos gastronômicos. Então, esses motociclistas se concentram mais nas imediações desses polos e, geralmente, num raio de até 200 metros para receber a solicitação do aplicativo. Por consequência, os espaços públicos que permeiam essas áreas passam a ser mais utilizados e mais com congestionamento mais evidenciado. Algumas reflexões, né? Qual o impacto desses aplicativos de transporte tem feito no trânsito de Santos de Niterói? O fato é que não há menos carros nas ruas, o que se percebe é que os veículos estão relacionados a serviços de aplicativos, serviços que acabam por contribuir também com mais congestionamento. A cidade vem sofrendo um impacto excessivo também de veículos no seu cotidiano. Na essência, a filosofia do transporte de aplicativo vende a ideia de que a mobilidade e a escolha das pessoas estão em primeiro lugar e a prestação do serviço encontra respaldo na Política Nacional de Mobilidade. Então, a gente tem, de certa forma, o imediatismo combinado com o individualismo, tudo junto e misturado, acabando por impactar a mobilidade da cidade. Alguns resultados, enfim, Niterói já vinha sofrendo com transformações crescentes, com processos de metropolização, agora se verá desafiada pela intensificação das tendências que mostramos, como a ampliação do trabalho remoto, o ensino à distância, a busca por meios de transporte individuais, enfim, tudo isso acaba contagiando um pouco, tendo um efeito, uma influência sobre os transportes, sobretudo o transporte público, que passa a ser recusado, né, por conta do medo do contágio, da pandemia, por exemplo, e também por maior interesse em sustentabilidade através da mobilidade ativa. Então, essas são questões que nos instigam também a prosseguir na pesquisa, né? Como se espera a resposta do governo em relação à construção de novos parâmetros, queremos desacelerar ou manter o ritmo de antes, como os aplicativos de transporte público, bicicletas, pedestres e carros privados vão disputar as vias da cidade no pós-pandemia. Ainda no campo dos resultados, né, esse repertório analítico que a gente acabou sinteticamente apresentando a vocês, ele pretendia situar o tema, né, sua relevância, sua atualidade, a partir de 3 eixos, né, que a gente construiu: a metrópole, o espaço de fluxos, o espaço virtual, o espaço urbano e a economia compartilhada. Então, ficou demonstrado que mudanças no nosso modo de se deslocar pela cidade, de comer, de contratar serviços, comprar bens, mudaram desde o surgimento desses aplicativos.
E aí eu faço uma ressalva aqui, né, as contribuições também a reboque da teoria da Jean Jacobs, que situa que espaços de fluxos, para além de serem espaços de circulação, estariam também exercendo a função, segundo a autora, de conectores sociais, promotores de segurança. E, segundo Jan Gehl, arquiteto dinamarquês, por serem espaços movimentados, exercem capacidade de atratividade. E também, ao afirmarem uma sociabilidade virtual, podem ou não potencializar problemas que as cidades contemporâneas enfrentam e que devem ser investigados. E agora, finalmente, o momento 4 da pesquisa, é o momento no qual a gente se encontra, que a gente está analisando a cidade e seu plano, o plano de mobilidade urbana sustentável, e aí no contexto desse plano, uma série, isso aqui só, essa imagem é só para vocês verem a quantidade de informação, são vários documentos, relatórios, né, de diagnóstico, pré-diagnóstico, relatório síntese, enfim, tudo isso está sendo analisado. A gente já tem um primeiro resultado disso, uma análise prévia, né, uma análise parcial, que a gente até produziu um artigo sobre isso, onde esse plano de mobilidade para o horizonte de 2030 ele pode ser organizado a partir de 3 olhares, né, pelo viés da constatação, que já era previsto pelos especialistas, enfim, a partir de planos, do plano diretor e de outros planos de transporte na escala da metrópole, por um viés estratégico, articulação, utilizando um pouco esse olhar sobre essa articulação com os territórios lindeiros, o papel intra e interurbano, os instrumentos de ordenamento do espaço, as políticas setoriais, tudo isso também, e com as agendas internacionais. E pelo viés da visibilidade de suas ações, né? Ele já está adotando conceitos múltiplos com base na sustentabilidade, princípios como caminhar e pedalar, conectar, densificar e compactar, enfim, mudar, e com ações que já estão sendo sinalizadas, enfim, que foram encampadas pela administração, e identificadas como estratégicas de ruas completas, mobilidade ativa, conectividade entre territórios, e tudo isso parece, né, que a gente percebe, né, sugere um discurso comprometido com a sustentabilidade. Mas, e aí, como alcançá-lo? Será que as proposições incluem demandas originadas pela maior parte da população, suas regiões? A ideia perseguida pelo plano é de orientar as ações em consonância com as regras de ocupação do solo, e como é que essas proposições vão ficar no tempo e no espaço, enfim, se associam ao mercado, às políticas públicas e à população. O que nos preocupa nesse momento é como fazer a gestão democrática da cidade nesse mundo financiarizado e virtualizado. O ambiente urbano passa a ser percebido como uma grande plataforma, onde ocorrem grandes atividades que alimentam a engrenagem da vida. Como regular e articular essas práticas à política de mobilidade. A cidade não se resolve por aplicativos, qual o uso e impacto desses na vida moderna, como evitar formas acentuadas de desigualdade socioespacial, tecnologias inteligentes podem ajudar a cidade a melhorar a performance e a qualidade de vida das pessoas. E aqui é só ressaltando essa produção mais recente, né? Fruto dessa investigação, eu chamo de pesquisa continuada, né? De 2018 para cá. Um artigo nosso que foi apresentado por mim, foi coautoria com Gabriela Mesquita, Poliana, alunas egressas do nosso programa, mestrado, sobre mobilidade sustentável, teoria e prática no Brasil. A gente apresentou no evento e também teve a publicação na revista eletrônica do Fórum Ambiental. Aqui já em 2020, né, que foi com as alunas da iniciação científica, a Júlia Barreto e a Júlia Moraes, Mobilidade Urbana, reflexões sobre a virtualização do espaço urbano na cidade de Niterói, limites e bordas, né? E a gente faz aí um contraponto entre aqueles 3 momentos, né? Momento 2, 3, 1, 2 e 3 da própria pesquisa. Aqui, numa produção mais recente, né? Apontamentos sobre o processo de metropolização e virtualização do espaço urbano, seus impactos durante e pós-pandemia, subsídios para a discussão do caso da cidade de Niterói. E aí já foi com a aluna do mestrado, Mariana Cunha Lima Ugador, e também com a Júlia Moraes, da iniciação científica. A gente apresentou no primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável.
e tem aí o compromisso também de ser publicado na revista científica da ANAP. Esse é o último artigo que foi desenvolvido por mim, Heloísa e a Ana Carolina, também aluna da graduação da iniciação científica, que a gente faz uma análise do plano de mobilidade, utilizando, né, o plano de mobilidade urbana sustentável da cidade de Niterói, e abordando a dimensão espacial da sustentabilidade, possibilidades de diálogos possíveis na mobilidade urbana. E, recentemente, no final do mês passado, eu também realizei uma palestra no 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana sobre cidade digital e sustentabilidade, reflexões para o planejamento municipal. Então, essa é um pouco aquilo que a gente queria apresentar para vocês. Nada além disso, porque isso, por si só, já foi uma viagem aqui no tempo, né, de 2018 para cá. Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu queria ressaltar, só finalizando a minha fala, que investir na preparação dessa palestra me fez deparar com toda essa produção ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente já tem um volume, já tem uma bagagem suficiente até para escrever um livro, porque são muitos detalhes, né? Os relatórios de pesquisa, seja pelo PIBIC, os relatórios de pesquisa FAPERJ, porque são pesquisas, né, que também foram alimentadas, enfim, tudo isso junto nos dá Foi muito interessante, né? Fazer esse passeio e recordar o que a gente já produziu e, enfim, o estágio que a gente se encontra hoje frente a esse tema. Desculpem qualquer coisa aí, o nervosismo, porque sempre é algo... Falar sobre si mesmo, né? Sobre a sua produção de pesquisa, não é fácil. Eu confesso que não é fácil para ninguém. Muito obrigada, professora Heloísa. A apresentação foi fascinante, um tema super contemporâneo. E agora nós temos 20 minutos para perguntas e questões. Vocês podem se inscrever pelo chat. A gente só pede para que seja um pouquinho breve, porque são só 20 minutos. Obrigada. Professor Pedro. Heloísa, parabéns aí, acho que é uma pesquisa bastante sensível, né, e muito interessante da gente ver, né, mas eu fiquei particularmente impactado com a questão, acho que das escalas diferenciadas da resolução desses sistemas, né, e que eu acho que é uma questão que está sendo, vamos dizer assim, pouco contemplada no mundo contemporâneo, né, quer dizer, essa coisa das várias escalas dos sistemas, né? O local e o sistêmico nas nossas cidades parece que está havendo uma ruptura entre eles muito forte e que nós, né, no nosso campo, não temos conseguido mais costurar essas coisas, né? Então, me parece assim que quando você coloca a questão das plataformas também, me parece haver um certo, vamos dizer assim, quase como se fosse um dado, né? Quer dizer, é muito difícil se estabelecer na velocidade com que essas plataformas vêm se colocando um controle efetivo do poder público sobre elas e como governá-las ou gestioná-las de um certo em benefício do bem público, né? Então, eu queria um pouco te ouvir aí nessa questão, porque eu acho que isso é um desafio muito grande. Quer dizer, a efetividade do nosso campo parece que foi restrita, né, pelo esse desenvolvimento que nos soterrou, vamos dizer assim, e a gente fica secando gelo atrás dele, né? Pedro, posso responder agora? Quer juntar outra pergunta? Enfim, posso responder direto? Acho que pode responder direto, professora. Tá, obrigada, então. Bom, Pedro, esse, de fato, é uma grande dificuldade. Assim, em um determinado momento da pesquisa, quando inicialmente, a gente estava sensibilizada pela questão das plataformas, enfim, digitais associadas ao transporte, né? Então, como o Uber, enfim, o Cabify, 99, enfim.
nesse meio tempo, a gente se deparou com... E era fácil até identificar isso, né? Você percorrendo a cidade, né, os principais corredores da cidade, você via pelas placas de automóvel, né? Eram placas que vinham Maricá, Itaboraí, São Gonçalo. Então, tinha uma concentração em determinados horários nesses corredores principais da cidade, de carros que provavelmente não eram da cidade. Aí depois, nesse meio do caminho, né, o Código de Trânsito Brasileiro resolve alterar, e aí as placas passaram a ser universais, só Brasil. Você já não conseguia identificar mais enfim, quem era quem, né, de qual município esses carros vinham. E isso já foi uma dificuldade. E aí, nesse momento, a gente também resolveu buscar, né, conhecer da prefeitura se havia uma intenção de regular, né, como é que ela ia tentar criar algum tipo de protocolo, algum tipo de regra, algum tipo de normatização frente a isso, né? Então, eles estavam estudando uma normativa por conta disso. Algumas cidades no Brasil, nessa ocasião, já estavam também atentas a esse efeito enorme de muitos veículos na cidade, uma concentração que iria exatamente contrariamente aos preceitos aí da sustentabilidade. Mas isso não foi adiante, né? Eles chegaram a elaborar algum tipo de normatização frente a isso. No nosso trabalho, a gente até cita, era um projeto de lei, mas isso não teve um final feliz, quer dizer, não teve um acordo, porque, na realidade, esse processo exibe aí a necessidade de ter um acordo entre as partes, né? Buscamos o sindicato dos taxistas, buscamos também pessoal ligado enfim, à representatividade do comércio na cidade, e havia uma divergência muito grande frente a isso, né? Os taxistas diziam que mais do que a frota existente de táxis na cidade, né, nós tínhamos, vamos supor, 4.500 táxis na cidade e tínhamos 9.000 carros de aplicativos. Então, havia também uma disparidade nas informações, nos dados, enfim, para onde a gente ia. Então, e de lá para cá, então, isso de 2019 para cá, nada foi à frente em relação a isso. Todas as medidas que aconteceram não foram por iniciativa do gestor público. Elas ocorreram, né, com um olhar, né, da melhoria da organização interna dessas corporações. Foram elas que, na realidade, começaram, aí surgiram problemas de segurança, surgiram outros problemas, e eles começaram a regular internamente. Então, há uma lacuna, né, do exercício, né, de uma política pública efetiva em frente a isso. Isso é muito claro. E aí eu chego até esse momento final nosso aqui, porque eu digo assim, nós estamos no 4º momento da pesquisa, frente à análise do plano de mobilidade urbana sustentável. A gente não enxerga no plano de mobilidade urbana sustentável recente, que ainda não virou lei, né, mas, enfim, ele já foi concluído em 2019, a gente não enxerga essa preocupação, né? Então, essa preocupação com os aplicativos de transporte, né, os efeitos disso na cidade não se expressam ali, não estão presentes ali, são invisíveis, né? Então, eles falam de modais, falam dos compromissos com a sustentabilidade, falam de uma série de intervenções na cidade, levam em consideração esse passivo, né, essa transformação da cidade numa cidade metropolitana, com todo esse, mas não abordam isso. Então, não se imagina por quê, né? E aí, eu acho também, só para finalizar a minha resposta a você, não sei se eu atendi, mas esses aplicativos de transporte individual, de carro, e os de compras, entregas, ocupam um lugar específico nessa economia compartilhada, né? Mas ele é um lugar muito mais próximo da economia de mercado, né, do que, por si só, da essência do que seria a economia compartilhada, de trocas entre indivíduos, de valorização dos valores comunitários. Então, eu acho que o poder público está se ausentando de um momento muito importante, né, dele assumir um papel. Fora isso, que a gente,
na fresta, na borda, né, sobre esse tema, vem uma série de outras questões, né, precarização do trabalho, né, então tudo isso vem a reboque, né, é o que a gente está vendo. Então é um desmonte, né, de uma legislação de seguridade social, legislação trabalhista, tudo isso junto acaba também não protegendo esse segmento, né? Não sei se eu É o professor Vinícius. Então, obrigado, Heloísa. Eu concordo, foi uma palestra fascinante. E então, eu queria colocar, enfim, né, saudar Alps. Não, eu fui chamado aqui. Então, o que a Heloísa nos trouxe, né, nos trouxe um fluxo de pesquisa sistemática, né, os seus passos, e, na verdade, tem um programa de pesquisa, né, a Luísa tem um programa de pesquisa, a conclusão que ela mostrou para a gente sugere muitas conexões, né, muitas conexões, então, ou seja, é um programa de pesquisa para anos mesmo, incluindo essas implicações de planejamento, questões normativas que o Pedro, né, disparou também na sua pergunta, nas respostas de Heloísa. A gente tem esse panorama, vamos dizer assim. E então a gente está envolvido, né, com esse problema super contemporâneo desses impactos das plataformas digitais, né, compartilhadas. Isso está em andamento, o futuro está em aberto, a gente, né, não precisa ver como isso vai se desenrolar. É um campo, né, necessário de pesquisa, então, que envolve isso que vocês mencionaram sobre impactos sistêmicos, né, e a gente tem, como a própria Sônia colocou no chat, né, e outros colegas que estão colocando, a gente sente essas implicações no nosso cotidiano, na nossa experiência, e o que a pesquisa sistemática faz, então, ela vai mapear esses efeitos, ela vai tentar reconhecer, capturar, né, traços de coisas que são elusivas, que são coisas difíceis de capturar, porque mudam o tempo todo, né? Mas a gente pode talvez ver uma tendência e aí uma possibilidade de confrontar panoramas, né? Em séries históricas, por exemplo, desses fluxos antes, né? Antes pré-plataforma, né? E aí durante esse processo de ampliação. Então eu perguntaria quais são os caminhos da pesquisa, né, nesse desenrolar dela, é sempre uma pergunta difícil de responder, porque a gente está construindo enquanto pesquisa, né, da pesquisa, por exemplo, em relação à própria literatura, essa é uma literatura que de fato está avançando, né, muito, né, em passos largos aí, porque assim como as plataformas são digitais, os meios de captura desses impactos também têm usado algumas ferramentas digitais. Então, Heloísa, joga uma luz para a gente, como é que tu vês aí o futuro dessa pesquisa, desse encaminhamento? Antes de eu jogar uma luz sobre o futuro, eu preciso enfatizar aqui, eu acho que existe uma fragilidade na nossa pesquisa ao longo desse tempo, que é uma fragilidade no sentido de espacializar toda essa movimentação. Então, a nossa produção espacial, né, de representação gráfica, ela é frágil, porque a gente acaba deixando para o final esse processo, né? Enfim, o volume de informações, né? O tema que é fascinante, a exigência por você estar sempre se atualizando frente aos aportes teóricos, faz com que, né, o tempo destinado à representação gráfica desses efeitos fique menor. Então, isso é uma fragilidade que eu vou precisar rever, né? Enfim, entre nós que fazemos parte da pesquisa, todos os membros que já vivenciaram isso. A gente também que funcionando igual o próprio poder público, né? Que é extremamente lento em responder a esses movimentos. Então, a gente está sendo lento também em representar graficamente isso. Mas não estamos sendo lentos e nem frágeis em relação a esse volume, a interpretação e essa capacidade crítica de observar e de se colocar. Então, isso é algo que eu preciso, de fato... Nesse momento que a gente está vivenciando, a ideia, e que a gente agora, se Deus quiser, vai dar continuidade na pesquisa, é exatamente
bater um pouco o martelo sobre essa questão dos planos setoriais que fazem algum tipo de compromisso, né, se comprometem com a sustentabilidade. Né? O que é essa sustentabilidade? Não é simplesmente uma abordagem sobre transporte ativo, a redução de CO2, enfim, não é só isso. Né? Então, assim, é mais do que isso. Esse plano, especialmente, ele sinalizou isso. Essa análise prévia que a gente fez do plano da cidade de Niterói mostra isso. Nenhum compromisso com esses seres e com essas plataformas digitais. É como se elas não existissem. A gente está em 2021. Isso não é possível. Então, a gente quer avançar e agora comparar o que as outras cidades estão trabalhando nos seus planos setoriais. Então, esse é o momento que a gente vai agora tentar buscar luz para que a gente possa perceber quais são os erros e acertos e quais são os caminhos que a gente possa também, de alguma forma, influenciar a cidade, né, na formulação de políticas públicas sobre esse tema. Então, vamos promover aí uma comparação, buscando referências aqui no Brasil e referências fora do Brasil. Certo, Heloísa. Yasmin? Não temos mais inscritos até o momento. Eu queria fazer um comentário. Ótimo. Porque a minha pesquisa tem um caráter, como o professor Vinícius falou, de fenômeno urbano em tempo real. Então, foi super elucidativo o seu método, porque eu ainda estou caminhando para achar o meu. Fiquei muito fascinada, vou até procurar os artigos para ler, para entender melhor esse método, porque eu falo sobre, a minha pesquisa de dissertação, ela trata sobre o fenômeno do home office e esse esvaziamento da região central do Rio de Janeiro. Então, eu estou trabalhando realmente uma coisa que está acontecendo. Então, eu estou tendo essa dificuldade de captar e de conseguir identificar em tempo real, coisas que podem ter um efeito daqui a muitos anos ou podem não ter efeito nenhum. Então, eu queria agradecer, que foi muito importante. Que bom, que bom. Eu posso só complementar aí, nesse caso da Yasmin, é extremamente importante isso que você está colocando, porque isso é um dos efeitos, né? Nesse primeiro formulário que nós fizemos, nós iremos fazer outro, buscando ouvir, né, os usuários sobre enfim, o que eles pensavam um pouco sobre esse momento remoto também, e essa questão do trabalho, do home office, surgiu como um elemento importante também, né? Isso acaba potencializando subcentralidades que estavam esquecidas, que não tinham a sua função dentro da cidade, né? E esvaziando as centralidades existentes, né? Já de alguma forma consagradas. Então, há uma movimentação. E quem promove essa movimentação também são esses fluxos, são os novos fluxos. Né? Então, eu acho que tem um papel assim, importante o seu trabalho também em relação a essa questão. E aí, só para finalizar, assim, esse que eu queria salientar, e eu falei isso no início, Vinícius, que é difícil, né, quando você pergunta a um professor, no meu caso, em qual é a linha de pesquisa da sua pesquisa? Eu vou dizer para você, eu sou um ser híbrido, porque eu estou em 2 linhas de pesquisa. Né? E a gente tem que fazer escolha, porque o programa assim existe. Qual é a linha de pesquisa? Então, fica difícil. O Pedro deve estar rindo lá e falando, porque eu pela minha experiência, pelo meu acúmulo, né, como uma pessoa que trabalhou muito tempo no setor público, né, é inviável eu não estar associada à linha de planejamento da cidade, da arquitetura, né? Mas a questão ambiental é muito forte, né, no meu perfil e ela está presente dentro do meu viés. Então, eu digo que a pesquisa, essa cobrança, talvez para repensar, né, essa cobrança e nos colocar dentro de uma caixinha. Então, eu estou fora da caixinha, eu estou à margem da caixinha, não me sinto... E exatamente, eu percebo que a ideia, enfim, o caminho que a gente está seguindo é um pouco isso, porque as políticas públicas, a formulação dessas políticas públicas para atender, mesmo que lentamente, né,
esse exercício, né, de pensar a cidade hoje, esses movimentos mais cotidianos e contemporâneos, fazem com que a gente misture tudo. Não dá para separar, não dá para se enquadrar. Fulano é isso, fulano é aquilo. Então, eu estou um pouco fora dessa caixinha aí, sou híbrida, né? E a minha pesquisa reflete isso. Ela alimenta, né, a questão do planejamento, penso a questão do planejamento nas cidades e na escala, né, dessa urbano-metropolitano, assim como ela tem, né, esse aporte, esse viés, essa preocupação com a questão, e ela se aproxima com a questão ambiental. Né? Então, ela tem uma aproximação grande com esses dois olhares. E eu acho que talvez isso seja uma questão para sair daqui, né? Pensar um pouco esse grau, exatamente, é interdisciplinar, né? É multidisciplinar também. Então, tem um pouco isso. E é isso, espero ter contribuído aí para vocês. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada a vocês também por estarem aqui me ouvindo. Yasmin, quer então chamar a próxima palestra, próximo seminário? Uma palestra, seminário? Semana que vem, dia 20, nós temos o professor Vinícius Neto falando sobre abordagens à segregação. Esperamos todos. E até sexta. Estaremos lá. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todo mundo, então. Obrigada, pessoal. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem, então. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Parabéns, professora. Obrigada.